Salve, salve galera, tudo bem? Estamos aqui de volta, hein? E agora vamos falar de cadeia alimentar, teia alimentar, pirâmides ecológicas. Preste atenção que esse assunto é bombástico no Enem. Você tem que estar sabendo disso na ponta da língua, beleza? Vamos lá, vem comigo. Bom, cadeias alimentares. Primeiro, eu quero dizer a vocês que a cadeia alimentar é algo hipotético e real. Por quê? Porque toda vez que eu desenho uma cadeia alimentar, eu tenho que representar uma sequência linear, tudo bem? E o que é uma sequência linear? Um indivíduo serve de alimento apenas para o outro indivíduo, que por consequência serve de alimento para o outro indivíduo, o que na prática não acontece. Só você imaginar, quando você vai hoje almoçar ou jantar, você dá uma olhadinha no seu prato, você vai perceber que ali você tem, sei lá, cereais, feijão, arroz, salada, alface, tomate, um pedaço de carne. Só nessa brincadeira você já está ingerindo um monte de derivados de outros indivíduos. Então, só no teu almoço você já tem uma teia alimentar. Mas para efeito ecológico de estudos, é muito difícil vislumbrar uma teia como um todo e estudá-la. Então, o que a gente faz? A gente separa essa teia em cadeias, que seria, por definição, uma sequência linear. Bom, peguei um exemplo super comum, bem fácil, para que a gente possa entender super bem esse assunto. Vamos lá. Bom, vocês devem estar percebendo que eu estou iniciando essa cadeia por uma planta. E a pergunta é: por que uma planta? Lembre-se que a base de uma cadeia alimentar deve ser sempre um indivíduo produtor, autótrofo. Quase como regra, esses caras são os caras que realizam a fotossíntese. Por que quase como regra, professor? E não regra? Porque eu tenho também aqueles indivíduos que fazem quimiossíntese. Então dá uma olhada aqui para mim. A energia do Sol chega até o planeta e essa energia, então, faz com que as plantas consigam transformá-la em energia química. Que processo é esse? Fotossíntese. Prof, qual é o nome do cara que faz isso? Ele é um produtor. Então, sempre na base de uma cadeia alimentar, teremos um produtor, tudo bem? Que, por sua vez, serve de alimento para alguém. Este alguém vai ter um nome, ele será um consumidor primário, beleza? Consumidor primário consome o produtor, que, por características óbvias, será sempre um herbívoro. Detalhe, todos esses termos nós já falamos na aula introdutória que falava de conceitos ecológicos, biocenose, estão lembrados disso? Beleza, então esse cara será sempre um herbívoro, um consumidor primário, que por sua vez serve de alimento para quem? Serve de alimento para um consumidor secundário, que, olha lá, sempre será um carnívoro. Ô professor, mas o gafanhoto é carne? Sim, proteína animal, beleza? Que por sua vez, carnívoro, pronto. Que por sua vez serve de alimento para um consumidor de terceira ordem ou terciário, que também será um carnívoro. Bom, vocês devem estar vendo e percebendo que eu encerrei essa cadeia alimentar agora com o consumidor terciário. Eu poderia inventar algumas coisas aqui e trazer, sei lá, um ser humano, um comedor de serpente e parará. Mas vocês vão perceber que na prática é muito difícil a gente ter cadeias muito longas. Por quê? Porque a energia que chega no final dessa cadeia é muito pequena. Então, se a cadeia é muito longa, perde-se muita energia no decorrer dela e a energia que chega para os grandes predadores é muito pequena. Então, as cadeias, de um modo geral, elas são sempre pequenas. Não existe cadeia muito longa. Legal? Bom, então olha só. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Perceba o detalhe da setinha.
Estão percebendo? O que essa setinha está indicando? Essa setinha indica a transferência de energia e de matéria. Então, a energia sai desse cara aqui e vem para esse cara aqui. Sai desse cara aqui e vem para esse cara e assim por diante. Beleza? Facinho, né? Pois é. Mas já vi questões difíceis relacionadas à cadeia alimentar, exatamente por se tratar de um assunto relativamente simples. Preste atenção, isola a cadeia, pensa na cadeia. Quer ver uma questão clássica? Caiu na UDESC uma vez, que tinha, na época que a UDESC tinha a questão aberta, numa prova de design, e eles pediram para que os alunos desenhassem uma cadeia em equilíbrio. Pergunto a vocês, esta cadeia que você está vendo está em equilíbrio? Não. Por que ela não está em equilíbrio? Perceba que eu terminei num consumidor terciário. Mas para eu colocar esta cadeia em equilíbrio, eu deveria desenhar aqui embaixo os decompositores, fungos e bactérias, e devolver para o produtor. Por quê? A função de decompositores é exatamente decompor matéria orgânica e devolver na forma inorgânica para os seres produtores. Aí sim ela estaria em equilíbrio. Por quê? Porque eu tenho a energia do Sol chegando e eu tenho a devolução desse processo, o que de fato acontece. Todo indivíduo que morre, todo o resto orgânico, tende a entrar em decomposição. Legal? Legal. Muito bem. Imaginem vocês que, de forma muito simples, eu passo para a teia alimentar. Por quê? Qual seria a definição de teia? O que é real, o que realmente acontece. A definição de teia é muito simples. É a união, a sobreposição de várias cadeias. Professor, várias quantas? Não existe o número definido. Para ser várias, basta ser mais de uma. Pode ser apenas duas. Tudo bem? Peguei uma teia relativamente simples, mas é perceptível que eu posso extrair várias cadeias daqui. E aí é que se torna complicado o assunto. Sempre preste atenção no desenho. Querem ver? Observe. Se eu estivesse pensando apenas no 1, 2, 4, 3 e 5, desta forma que eu acabei de falar para vocês, eu teria uma cadeia. Mas na prática eu percebo que o 1 também serve de alimento para o 4. Percebo que o 2 serve de alimento para o 3. O 4 serve de alimento para o 5. Acabou. Não tem mais uma cadeia. Tem uma teia. Beleza? Então, regrinha para identificar uma teia. Quando tiver mais de uma setinha saindo ou, obviamente, chegando em algum nível trófico dessa teia, temos uma teia. Olha para cá. Uma setinha saindo, uma setinha chegando. Uma setinha saindo, uma setinha chegando. Isto caracteriza uma cadeia. Olha para cá. Duas setinhas saindo, duas setinhas chegando, duas saindo, duas chegando, duas saindo. Entenderam, né? Então aqui eu tenho uma teia. Percebam que para ser cadeia, cada nível deve ter apenas uma setinha chegando, ou seja, uma única fonte de matéria e de energia. Para ser teia eu tenho várias, ou melhor, mais de uma, tá bom? Então vamos tentar entender isso aqui porque é bem simples. Olha só. Outra dica importante, e eu fiz de propósito, percebam que eu não usei a sequência numeral exata. Até porque não precisa. Porque se eu pedir para você quem é o consumidor primário, bom, você vai perceber que o consumidor primário pode ser esse cara aqui, se tratando desta cadeia ou desta cadeia. Mas esse cara aqui também pode assumir o papel de consumidor primário. Se eu analisar esta cadeia aqui ou esta cadeia aqui. Perceberam isso? Então, um único indivíduo ele pode ter várias posições, ele pode ocupar vários níveis tróficos em uma teia. E é por esse motivo que se torna difícil estudar a teia como um todo. E aí, então, a gente separa para as cadeias alimentares. Ficou legal, né? Entenderam? Sugestão, pratique bastante, porque esse tipo de assunto cai muito nos Enems da vida, tá? Bom, olha lá. E automaticamente, quando a gente fala desse assunto, a gente tende a falar das pirâmides ecológicas. O que são pirâmides? São representações gráficas, cuidado, de cadeia. Não teria como representar uma teia na pirâmide. E para a gente representar, eu preciso ter algo a representar. O que nós vamos representar?
Nas pirâmides, a gente pode representar três coisas: número, que significa quantidade de indivíduos, biomassa, que significa quantidade de matéria, e energia, que é a mais aceita pelo mundo da ecologia. Vamos começar aqui pela pirâmide de número, que indica única e exclusivamente a quantidade. Percebam, eu não estou preocupado com o tamanho dos indivíduos, apenas com a quantidade. Bom, quantidade de indivíduos poderá ser invertida. O que significa invertido? Eu posso ter um nível anterior menor que o nível posterior. Percebam que não está uma pirâmide bonita, tipo egípcia maravilhosa, mas é uma pirâmide ecológica. Bom, vamos tentar entender essa pirâmide e ver se ela faz sentido? Bem, imagine que uma árvore, sei lá, uma castanheira no Pará, uma árvore imensa, sirva de alimento para 2 macacos. Plenamente possível, até porque, se você for pensar na quantidade de matéria, quantas toneladas tem uma castanheira? E quantos quilos tem 2 macacos? Sei lá, juntos 25, e olhe lá. Então é super óbvio, mas eu só estou lidando com números. Então, uma árvore serve de alimento, sustenta 2 macacos. Tudo bem? 2 macacos sustentam uma arpia. Professor, o que é uma arpia? Você não sabe o que é uma arpia? Para mim, é a ave de rapina mais bonita e ela é brasileira. Dá uma olhada para ela aí. Viu como ela é bonita? Uma baita de uma ave, né? Bonitona. Ela é uma baita predadora. Então ela se alimenta principalmente de macacos, de outros mamíferos e répteis. Mas o macaco é o prato favorito da arpia. Aliás, é um dos poucos predadores dos macacos, tá bom? Beleza? Perceberam que isso aqui é plenamente sustentável e perceberam que eu tenho uma base menor do que o nível posterior? Sim, essa é uma pirâmide de número. Por este motivo que ela não é a pirâmide mais utilizada. Valeu? Seguinte, vou dar uma paradinha, vou mudar de quadro, mas eu já volto para a gente encerrar a aula de teia, cadeia e pirâmides ecológicas. Não sai daí, tá acabando. E aí, tá vendo? Troquei de quadro, hein? Foi rapidinho e já estamos acabando com esse assunto. Bom, vamos lá, continuando. A pirâmide de biomassa. O que a pirâmide de biomassa indica? Quantidade de matéria. Via de regra, vamos trabalhar com quilograma, unidade do Sistema Internacional. Porém, dependendo da situação, você pode trabalhar com gramas, enfim, toneladas e por aí vai. Beleza? Legal. Sempre lembre de converter as unidades, até para poder você não cair numa ilusão. Por exemplo, 1.000 gramas e 100 quilos. Aparentemente 1.000 é maior que 100, mas a unidade está diferente, então, tá? Fique atento a isso, é bem basicão, né? Bom, detalhe importante, né, galera? Que é bem importante a gente ressaltar. A pirâmide de biomassa, ela está indicando massa, tranquilo. Mas pode aparecer uma palavrinha mágica numa questão sobre pirâmide de biomassa, que é biomassa seca. O que seria biomassa seca? Teríamos que descontar a água, porque seco é sem água, tá? Legal? Não se assuste com essa informação. Por exemplo, eu devo estar pesando, sei lá, tá, deixa pra lá. Mas 70% em média do meu peso é água. Então, se eu fosse pensar na minha biomassa seca, eu deveria descontar esse 70% que é da água e pensar apenas na matéria orgânica sem água. Tudo bem? Legal, né? Ótimo. Bom, olha o detalhe, ela poderá ser invertida também. Não é muito comum, mas poderá. Aonde que essa pirâmide é invertida? Em uma única condição. Ela é invertida em algumas pirâmides aquáticas, em algumas cadeias aquáticas. Percebam que a base da pirâmide é menor que o segundo nível. Tá, professor, mas como isso seria possível? Uma vez que esses caras vão comer todos esses caras? É, mais ou menos isso. Só que esse cara, os fitoplânctons, possuem muitas vezes uma taxa de reprodução elevadíssima e consegue compensar essa diferença de biomassa. Por isso que a gente vai encontrar isso apenas nas cadeias alimentares aquáticas.
Então eu peguei exatamente essa, por quê? Porque essa é a exceção, então se eu fosse fazer uma prova do Enem, seria essa que eu colocaria para você, beleza? Olha só, 100 quilos de fitoplânctons alimenta 150 quilos de zooplânctons, que por sua vez sustenta 10 quilos de peixe. Bom, super óbvio, desde que esse camaradinho aqui se reproduza muito rápido, para ele não entrar em processo de extinção e desaparecimento. Legal? Fui. Bem facinho, né? Mas chegamos na estrela da aula, que é a pirâmide de energia. Esta é a pirâmide mais usada pelos ecologistas. O que ela representa? Ela representa a quantidade de energia. Normalmente utilizamos quilocal, beleza? Essa é a unidade. Bom, olha o detalhe, jamais será invertida. Por que jamais será invertida? Vamos lá, preste atenção. Porque a base sempre será maior. E por que a base sempre será maior? Porque, via de regra, convencionamos que cada nível passa para o nível posterior apenas 10% da energia contida nele. 10% passa para o nível posterior, 90% se perde para o meio. 10% passa para o nível posterior, 90% se perde para o meio. Lembram que ainda há pouco eu falei para vocês que uma cadeia jamais seria muito extensa? Falei, né? E por quê? Porque se ela for muito longa, a quantidade de energia que chega no fim não é uma quantidade de energia suficiente. Já tinha tocado nesse assunto para vocês. Olha só pensar nessa aqui. Se eu colocar mais um nível aqui, qual vai ser a quantidade de energia que vai chegar? 1 quilocal. E se eu colocar mais um nível? Perceberam? 0,1, ou seja, muito pouco de energia. Sacaram essa ideia? Legal. Galera, uma dica para vocês. Fiquem atentos a isso aqui e não caiam nas famosas pegadinhas. Eu digo que nesse caso não é pegadinha, é agarrão. Quer ver uma coisa? Vou perguntar para vocês. É mais energético consumir, usando esse conceito, é mais energético consumir salada de frutas ou bacon? Provavelmente você está pensando aí agora que bacon é mais energético porque engorda mais. Ecologicamente falando, não! Salada de fruta é mais energético do que bacon. E por que, professor? Porque salada de fruta é produtor, está mais na base da cadeia alimentar. O bacon é um derivado do porco, que é um animal herbívoro, que é um consumidor primário, que está depois dos produtores. Mas, professor, por que eu engordo mais quando eu como bacon? Porque a gente não consegue aproveitar toda a energia contida na salada de fruta. Se você pensa que a alface emagrece, fala isso para um elefante, para uma vaca, para um boi, o hipopótamo. Perceberam que os maiores animais do planeta são herbívoros? Só que eles conseguem aproveitar toda essa energia que está nesse primeiro nível, ou quase toda. Beleza? Galera, fui. Beijo para vocês. Até a próxima. Bye, bye.